Olá, mamãe! Eu sou Bruna Martins, especialista no sono do bebê, e você está no meu canal. Seja bem-vinda! Mas me conta, você sente que nunca mais vai dormir uma noite inteira? Então calma, respira. Eu sei o que é olhar para o relógio às 3 horas da manhã e se perguntar: o que eu estou fazendo de errado? E a resposta, mãezinha, é provavelmente nada. O sono do bebê é um processo. Então, hoje vou te dar 10 dicas práticas que vão mudar o jogo aí na sua casa. Vem comigo. Mas antes, então, já se inscreve aqui e ativa o sininho, porque sono é saúde para o seu bebê e para você também. Primeira dica: diferencie o dia da noite. Bebês não nascem com o relógio biológico certinho, então o ciclo circadiano deles está todo bagunçado. Então, quando for dia, é muito importante que você abra as janelas, deixe bastante a luz do sol entrar. É importante também que você exponha o bebê a alguns minutinhos de luz solar para que o sol ajude o seu corpinho a organizar e a regular o hormônio do sono, que é a melatonina. Então, quando for dia, pode fazer bastante barulho, mostre para ele todas as atividades do dia, leve ele para passear fora de casa. O seu bebê precisa identificar que durante o dia é igual a festa e durante a noite é igual a monotonia, a tédio. Mas atenção, as sonecas do seu bebê durante o dia precisam sim ainda ser numa penumbra, tá? No escurinho, não deixe luz acesa, não coloque o bebê para dormir com a cara no sol, tá? Eu sei que você já ouviu falar isso, mas na prática vemos que isso é muito difícil de acontecer. Se até nós que já sabemos dormir não conseguimos dormir com facilidade com luz na nossa cara, não podemos esperar que o bebê consiga, tá? Então, durante as sonecas do dia, abaixe a luz, pode deixar aquela luzinha penumbra e também cuide do barulho, tá? O bebê não precisa dormir com um barulho na cabeça, tá? Então, se você mora num lugar onde não tem silêncio durante as sonecas do dia, é legal que você use o ruído branco, tá? Vai ajudar bastante. 2. Identifique os sinais de sono. Os sinais de sono que o seu bebê te dá é muito importante, porque é através dele que você vai saber o momento certo de colocar o seu bebê para dormir. Então vamos lá, quais são os sinais de sono? Olhar fixo, sobrancelhas vermelhas, coçar muito o olho, bocejar. Então isso são indícios de que o sono está chegando. Então, ao primeiro aparecimento desses sinais, é importante que você já vá desestimulando o bebê, levando o bebê para lugares mais calmos, para que ele consiga se acalmar e se preparar para a hora da soneca ou a hora do sono noturno, certo? Ao você observar esses primeiros sinais, não é para você sair correndo e colocar o bebê para dormir, tá? Os sinais mostram que apenas que o soninho está chegando, mas não leve ele para dormir nos primeiros sinais. Os primeiros sinais servem apenas para você ir desestimulando o seu bebê, certo? Terceiro, o poder do ruído branco. Como eu já falei, o ruído branco vai ser uma ferramenta poderosíssima para o seu bebê conseguir engrenar e se manter no soninho. Muito importante que você adquira ele. E por que os bebês amam o ruído branco? Eles amam porque é um aparelho que simula o lugar onde eles estavam acostumados, que era o nosso útero. Mãezinha, o útero era um lugar barulhento, cheio de sangue fluindo, batimentos. Então, o silêncio total pode sim assustar o seu recém-nascido. E como eu já falei, o ruído branco pode abafar os barulhos externos. Quarto, o ritual noturno. Mãezinha, constância é tudo. E você precisa criar uma sequência previsível, tá? A previsibilidade é importantíssima para os bebês. Então, todos os dias, crie uma sequência que vá se repetir para que seu bebê consiga entender o momento que está por vir e evitar o estresse e resistência. Então, o intuito desse ritual de sono vai ser mostrar para o bebê que está na hora dele ir dormir. Então, você pode criar uma sequência bem previsível. Por exemplo, você pode sempre dar banho e após o banho colocar um pijaminha, sempre nessa sequência. Depois o pijaminha dar a mamada, depois da mamada você pode ir e ligar o ruído branco, depois você pode colocar o bebê no berço, tá? Tudo isso para sinalizar para o cérebro do bebê que está na hora dele desacelerar. E se você faz isso todos os dias, você vai ver que o seu bebê vai se tornar um bebê muito mais previsível também e muito mais cooperativo na hora de dormir. Bebês amam previsibilidade. 5. A técnica do charutinho ou do sualdo. Mãezinha, o reflexo de Moro, que são aqueles sustos involuntários que os bebês fazem assim com as mãozinhas,
é de longe também campeão de despertar os bebês das sonecas. Então é bem importante que você cuide disso também, enrolando ele em um charutinho. E se você não sabe como fazer isso, meu próximo vídeo vai ser sobre isso. Acabei de decidir aqui. Eu vou ensinar você a enrolar o seu bebê firmemente no charutinho, mas com segurança. E por que o charutinho ajuda tanto assim os bebês a dormirem? Por dois motivos. O primeiro que eu já falei, que é porque segura o reflexo de Moro dos bebês recém-nascidos, e terceiro, porque ele simula o aperto do útero onde ele estava há meses atrás. Sexto, para o seu bebê dormir bem, você precisa entender de janelas de sono. Por exemplo, os recém-nascidos aguentam ficar pouco tempo acordados, cerca de 45 a 90 minutos. Então, se o seu bebê recém-nascido passar desse ponto, o corpinho dele vai produzir cortisol, que é o hormônio do estresse, dificultando ainda mais o sono. Então, você precisa ficar atenta ao tempo estimado em que o seu bebê aguenta ficar acordado. Se você não faz a mínima ideia disso, eu sugiro que você me siga no Instagram e me mande uma mensagem no direct, que eu vou ficar muito feliz em te enviar a janela de sono estimada para a idade do seu bebê e posso te enviar também uma sugestão de rotina personalizada para o seu bebezinho. Então, após esse vídeo, vai lá conversar comigo. Sétima dica: para o seu bebê dormir bem, ele precisa de um ambiente seguro e confortável. Berço vazio é berço seguro. Então, nada de protetores, nada de bichinhos ou travesseiros, tá? E importante, a temperatura do quarto precisa estar entre 20 a 23 graus, tá? Porque bebê com calor não dorme bem e fica muito irritado. Oitavo, seu bebê para dormir bem precisa ver onde está indo dormir. Então é importante que você coloque o seu bebê no berço sonolento, mas ainda acordado. Essa é a dica mais difícil e mais importante também, porque se o seu bebê dorme no seu colo e acorda no berço, ele sente que foi sequestrado enquanto dormia. Tem bebês que não se importam de acordar num lugar diferente do que foi dormir? Tem, mas geralmente esses bebês não são os nossos. Então, se o seu bebê for do temperamento mais sensível, ele vai precisar ver sim onde está dormindo, para que num mini despertar comum ele não se desespere, não chore e não chame por você. Então, mãezinha, quando você for transferir ele para o berço, seu bebê não pode estar apagado, ele precisa ter um pouco de consciência. Eu sei que isso pode ser muito difícil, mas é para isso que eu estou aqui. Fique comigo aqui, acompanhe os meus vídeos, me siga no Instagram, que lá eu ensino como lidar com tudo isso. 9. Para o seu bebê dormir bem, ele precisa de uma alimentação de qualidade também, principalmente no final do dia, tá? Então, garanta que as mamadas dele durante o dia sejam eficientes para que ele não tente compensar todas essas calorias perdidas durante a noite. Um lembrete: bebê que mama picado, dorme picado. Então, você precisa deixar o seu bebê fazer uma refeição robusta, onde ele encha de fato a barriguinha e saia da mamada satisfeito. Sabe aquele bebezinho quando acaba de mamar e tá com aquela cara de quem acabou de sair de um rodízio de churrasco? É isso que você precisa. Evite que o seu bebê fique mamando de 15 em 15 minutos, de 30 em 30 minutos, tá? Dessa forma, ele não vai conseguir fazer uma mamada efetiva onde ele mama um peito todo e não aceite mais o segundo peito, ou melhor, que ele mame os dois peitos, que é a chamada mamada nutritiva, que eu posso falar melhor em outro vídeo. E 10º, a regra dos 2 minutos. Que regra é essa, Bruna? Mãezinha, nem todo resmungo é despertar. Às vezes o bebê está apenas mudando o ciclo de sono. Então é importante que você espere esses 2 minutinhos antes de ir atendê-lo no berço. É muito comum que os bebês fiquem resmungando no berço, mas logo após se acomodam sozinho, tá? E você precisa dar essa chance para ele. Mãezinha, nenhuma dica é mágica. Isso porque existem picos de crescimento e saltos de desenvolvimento. E se hoje foi difícil, amanhã tenha certeza que é um novo dia. E lembre-se, você é a melhor mãe que o seu filho poderia ter. Então, durma quando puder e peça ajuda. Mas me conta aqui nos comentários, qual é o maior desafio de vocês às 3 horas da manhã? Até mais!